dividend yield acumulado de quase 10% ao ano, mais de 35 mil cotistas, 82 imóveis no portfólio, quase 10 anos de bolsa. Credenciais para um fundo que está passando um momento excelente, certo? Errado. Fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Bernardo Sanches, eu tô aqui no canal do Rodrigo mais uma vez para a gente bater aquele papo sobre fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o RBVA11, esse fundo da Rio Bravo, uma gestora que vem sofrendo bastante em 2020. Vários problemas acontecendo em diversos fundos dela. A gente vai falar um pouquinho também das projeções de futuro desse fundo de varejo, comentar sobre a terceira emissão que está em andamento, que provavelmente vai ruir. Se você é cotista, se você conhece ou se tem interesse no RBVA11, esse vídeo é para você. Sócio, dando início ao nosso vídeo sobre o RBVA11, o Rio Bravo Renda Varejo FII, administrador é a Rio Bravo DTVM, a Rio Bravo hoje é a quinta maior administradora fiduciária de fundos imobiliários. Ela tem 8,3 bilhões sob administração fiduciária. O gestor é a própria Rio Bravo também, a gente vai falar um pouquinho mais dela. Segmento agências varejo, segundo a deliberação 62 da Anbima, tendo que o RBVA entraria como híbrido, né? Ele investe tanto em agências como varejo, não tem um percentual maior que 2/3 do patrimônio líquido dele, segundo o regulamento voltado para um desses segmentos. O mandato dele é renda, ou seja, o fundo tem como objetivo principal adquirir imóveis e colocá-los para alocação, trazendo rendimentos para o cotista. A gestão dele é ativa. Um pouquinho do histórico da Rio Bravo: é uma gestora independente criada lá em 2000 com foco em renda fixa, renda variável, multimercado e fundos imobiliários. Ela está no segmento de real estate desde 2001, possui 13 bilhões sob gestão. Desde 2009 ela faz parte da holding investimentos Fosun, né, que é uma holding chinesa, tem aí 85 bilhões de dólares sob gestão e administração dela. Então é uma multinacional enorme, ok? E junto com a Guide Investimentos, aquela corretora, a Rio Bravo pertence à Fosun. Possui hoje 20 fundos imobiliários listados sob gestão. Entre gestão e administração são 27 fundos imobiliários. Dentre alguns dos mais conhecidos, a BCP11, fundo de shopping, ONEF11, um fundo de lajes corporativas monoimóvel, RCRB11, fundo de lajes corporativas multiativos, e o RBED11, um fundo educacional, RBFF11, um fundo de fundos. Bom, a gestora, a Rio Bravo, todo mundo sabe aí, quem acompanha um pouquinho de notícias de fundo imobiliário sabe que a gestora está na Berlim 2020, ela vem sofrendo vários problemas aí, vários questionamentos. Anotei aqui pra gente a questão tributária lá na BCP11, né, esse fundo de shopping. É uma questão até de desenquadramento do fundo como fundo imobiliário. Ela tem uma ação na Receita Federal para ser desenquadrada, então teria um passivo tributário grande aí, porque o fundo imobiliário tem um monte de isenções. Alienação de uma laje corporativa aí pelo RCRB11 para o Brev 11, que é um fundo um pouco desconhecido. Esse Brev 11 ele tem 53 cotistas só. Dentre esses cotistas, o próprio RCRB11, e aí essa alienação ela ficou um pouco obscura. O fundo da Rio Bravo ele não obteve dinheiro de fato, ele obteve cotas lá do Brev. Além disso, muita gente criticou os valores nessa venda dessa laje corporativa e também o eventual ganho de capital e rendimento do RCRB via Brev. Hoje tem um dividend yield acumulado aí de 12 meses de 4% só, um dividend yield bem baixo. Além disso, tem as ações revisionais e o passivo tributário dentro do RBVA11, que a gente vai falar agora com mais cuidado. Um pouquinho do histórico do RBVA. Ele fez IPO lá em 14 de dezembro de 2012 a R$100, pico de cotação 169,89 lá em 27 de 12 de 2019. Vale de cotação R$ 87,23 em 10 de fevereiro de 2014, né? Faz bastante tempo aí. Preço atual dele de R$ 114. Estou gravando esse vídeo em 15 de dezembro de 2020. Ele iniciou lá em 2012 como um fundo de gestão passiva, com enfoque em contratos de sale and leaseback, que são aqueles contratos em que o antigo proprietário aliena o imóvel, mas continua como locatário, e esse proprietário era a Caixa Federal. Tanto que esse fundo ele se chamava antigamente FII Agências Caixa. Em 2018 ele fez alteração no regulamento para gestão ativa e modificou a política de investimentos dele. Ele definiu que poderia investir em varejo em geral, não só nesse varejo relacionado exclusivamente a agências bancárias. E agora em abril de 2020 ele sacramentou a incorporação do SAAG 11. Foram 28 agências do Santander adquiridas e aí entraram para o portfólio do RBVA, e elas vêm dando muito problema esse ano. Um pouquinho do histórico das emissões, né? O fundo ele já fez 3 emissões, aquela inicial lá em 2012, depois fez uma segunda emissão
em agosto de 2019 e agora tem uma terceira emissão em andamento. Essa emissão atual ela foi iniciada em 5 de novembro, é uma oferta 476, então ela é voltada para investidores profissionais. A intenção do fundo é aumentar a sua exposição em varejo diverso de bancos, né? Como ele tem uma exposição muito grande em agências bancárias, ele procura agora se voltar para o setor de varejo em geral. Ele quer ter um total de, depois dessa emissão, de 37% nesse varejo em total, mas, e aí tem uns problemas nessa emissão, né? O fundo ele disponibilizou 3.461.406 cotas a R$115,01, só que essa emissão ela não deu muito certo até o momento, porque o preço no secundário caiu muito, e aí não fazia sentido para os cotistas entrarem na emissão. Além disso, o fundo ele vem sofrendo aí com essas questões, especialmente com o Santander, então os cotistas aí estão meio que esperando ver o que vai acontecer e tá ficando difícil manter de pé, tanto que o RBVA11 divulgou um fato relevante agora dia 7 de dezembro, explanando que somente 306.984 cotas foram adquiridas no período de preferência e período de sobras. Então agora, na fase de oferta restrita, profissionais aí precisam pelo menos adquirir 323.428 cotas para que a emissão seja mantida de pé, já que a oferta mínima era de 630.412 cotas. O que isso significa? Que se esse montante mínimo não for atingido, a oferta rui e aí o RBVA é obrigado a devolver os valores daqueles cotistas que exerceram o direito de preferência. Caso seja atingida essa oferta mínima, o fundo deve arrecadar cerca de 72.500.000 reais, aí mais ou menos isso, e aí seria insuficiente para o target inicial. Essa missão o fundo tentava arrecadar cerca de 360 milhões. O target dele seriam esses 4 ativos no estado de São Paulo, 2 imóveis na cidade de São Paulo, um imóvel na Grande São Paulo e um imóvel no interior, por cerca de 255 milhões, como a gente vê. A emissão não vai chegar nem perto disso, muito provavelmente. Se realmente ela for mantida e conseguir aí o fundo conseguir esses 72 milhões, o segundo ativo-alvo era mais ou menos em 70 milhões o valor dele. Na cidade de São Paulo também pode ser que o fundo consiga pelo menos ficar com esse segundo ativo. Segundo projeções do próprio fundo, o cap rate desse ativo giraria em torno de 6 e 7%, só lembrando que cap rate é o valor total dos aluguéis de 12 meses dividido pelo valor do imóvel. E quem que é o RBVA11 hoje? Ele tem um patrimônio líquido de 1,2 bilhões e um valor de mercado também de 1,2 bilhões. Ele é o 23º dentre 81 fundos do IFIX e tem uma participação nesse índice de 1,6%. São 35.411 cotistas e 10.693.931 cotas. Essas informações eu retirei lá do Mundo FI, um site extremamente interessante, muito bom sobre fundos imobiliários, do meu amigo Augusto. Liquidez diária dele de 1,8 milhão. Total de ativos são 82 imóveis e olha que interessante, ele tem somente um imóvel vago, é um imóvel que era alocado para Nobu, o restaurante, né? Tem participação direta no Shopping Iguatemi de 0,125%, mas participação pequenininha, e 45,4 milhões em fundos imobiliários dentro de 2 estratégias, uma core e uma de capital e rentabilização do caixa. Só lembrando aqui, pessoal, esse vídeo é somente educativo. A gente não tem pretensão de fazer nenhuma recomendação de compra ou de venda de ativos. Eu não sou analista, eu não posso fazer isso. Esse é só um estudo que eu faço para mim e passo para vocês como forma de divulgação aqui no YouTube, tá? É só informativo. E sabendo disso, que isso aqui dá trabalho, a gente vai buscar muita informação, quer trazer muito conteúdo para você, então eu já peço like, peço comentário, vamos discutir, vamos debater. Espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Ele também tem um passivo aí de 40 milhões. Dentre esses 40 milhões, 1,3 milhão é por aquisição de imóvel, então é passivo de fato de compra de ativos parcelado, né? E ele tem aí outros 38 milhões em valores a pagar. A gente não sabe certinho o que são esses 38 milhões. Sabe que são 26 milhões relacionados a tributos, né? Especialmente ITBI, que a gente vai falar em breve. Sobre taxas, o fundo ele tem 0,651% do valor de mercado de taxa de gestão e administração, uma taxa muito baixa frente ao mercado como um todo. Regra geral é de 1% aí do valor de mercado, tá? Então, dividend yield acumulado de 12 meses, 9,55%, um dividend yield bem interessante. De modo geral, o segmento de agências bancárias paga bons dividend yields. Esses 9,55% representa R$ 10,91 por cota nesses últimos 12 meses. Eu fiz um comparativo com outros fundos de agências bancárias, BBPO 11, 10,54%,
e o BBRC11 8,77%. O dividend yield atual dele de 0,7%, comparado ao BBPO 0,78% e o BBRC 0,64%, a gente vê que esses fundos de agência são bem próximos, eles estão bem ali numa média, né? Um dividend yield bem interessante. Se a gente quiser comparar, por exemplo, com o dividend yield de outro setor, que é o de lajes corporativas, coisa de 0,55 por mês, então é um dividend yield bem expressivo no segmento de agências, ok? Datacom dele, Datacom, para quem não se lembra, é aquele dia em que você deve ter a cota do fundo para ter direito a receber o rendimento seguinte. Datacom dele é o último dia do mês, como a grande maioria dos fundos imobiliários. Data de pagamento dele até o 15º dia útil do mês subsequente. E aí um pouquinho da política de investimentos do RBVA11. Ele tem uma política core, que é a aquisição de imóveis performados, imóveis prontos, destinados a varejo. Complementa essa política a aquisição de cotas de fundos imobiliários que sejam relacionados a varejo e shopping. Hoje essa política complementar aí representa 17,5 milhões de reais. Ela está distribuída em 4 fundos imobiliários: LASC11, SHPH11, PQDP11, que é o Parque Dom Pedro, e o ABCP11. Então são 4 fundos de shopping. Somente o LASC11 é multiativo, ele tem 3 ativos no portfólio, os outros são todos monoativos. Também possui uma linha subjacente de investimento em imóveis a edificar ou adaptar para futuras locações, mas hoje ele não tem nenhum recurso nessa linha de investimentos e ainda tem uma estratégia tática e de rentabilização de caixa dentro de outros fundos imobiliários não relacionados àquela política de investimento principal. Hoje eles têm 27,9 milhões nessa linha. Um pouquinho dos highlights, dos principais fatos dentro do relatório gerencial de outubro de 2020. O fundo inicia ali falando da resiliência do setor de varejo, uma pesquisa feita aí pela Matchpoint, né, uma casa de análise imobiliária. Ela faz comparação das vendas do varejo de rua e dos shopping centers aí durante a pandemia. A gente vê que aqui no pior cenário, lá em março, os shoppings chegam a cair quase 90% em vendas. O varejo de rua, que é esse cinzinha mais claro aqui, ele cai quase 50%, depois ele volta muito rápido e ele se mantém bem linear. Os shoppings já em grande recuperação, lembrando que os shoppings ficaram durante muito tempo fechados, né? Praticamente 3 meses alguns shoppings passaram fechados, então ele teve uma recuperação expressiva, mas de todo modo esse gráfico mostra como o setor de varejo foi resiliente, especialmente aquele setor de varejo essencial, né? Que a gente fala que é voltado para supermercado e farmácias. E aqui o andamento dos processos do Santander, essa questão é muito importante dentro do RBVA. Ele tem 28 agências do Santander e o Santander entrou num imbróglio jurídico com o fundo. Primeiro, o Santander ele tentou abaixar o valor dos aluguéis. Ele ingressou com ações lá em julho de 2020. Ele utilizou de uma teoria do direito que é chamada teoria da imprevisão, né? Como ninguém esperava uma pandemia e as condições muito adversas, ele utilizou dessa teoria para tentar abaixar. E aí o fundo ele informa aqui pra gente que já foram 16 processos julgados totalmente improcedentes. Também havia 28 liminares que foram todas rejeitadas. Então tem 12 processos ainda em andamento na primeira instância. E obviamente o Santander ainda pode recorrer desses processos e ir para a segunda instância. Então esses processos devem durar mais um pouquinho aí. E aí as questões tributárias do passivo, isso é muito importante, o fundo vem trazendo também essa questão tributária. Explica aí que tem 26 milhões no passivo correspondente a provisões de pagamento de TBI, né? Esses TBI e TBI se referem a regularizações dos imóveis locados para a Caixa e para o Santander. Também os impostos referentes à transferência do SAAG, né? Da incorporação do SAAG pelo RBVA11. E também valores referentes à aquisição do imóvel do GPA, do Grupo Pão de Açúcar, que vai ser pago quando for firmada a escritura de compra e venda, né, entre o fundo e o próprio GPA. Essa questão é interessante porque a gente vê que o fundo desde 2012 tem esses imóveis da Caixa no portfólio e até agora não regularizou, né? Então eu acho que é um vacilo muito grande da gestora e não dá para entender sinceramente. Partindo para a mini DRE dele, ele tem uma receita imobiliária aí nesse mês de outubro de 10 milhões, quase 10 milhões e meio, né? Uma despesa de 1,2 milhão, então uma despesa bem tranquila que dá um resultado muito bom aí de 9,4 milhões. Rendimento distribuído um pouquinho menos, 9 milhões e 89 mil, que deu um resultado por cota de 0,88, mas na verdade um rendimento distribuído de 0,85, então ficou com 0,03 acumulado.
O acumulado do semestre dele aqui, ele representa aqui de 0,19 por cota, então ele tem esse 0,19 ainda para distribuir em novembro e dezembro, então vai ter um rendimento um pouquinho maior para o cotista do RBVA. Partindo para a questão que eu acho que é mais fundamental para o cotista, é saber um pouquinho do portfólio e dos vencimentos do contrato e como está a distribuição entre os locatários, né? Atualmente o RBVA ele tem um portfólio focado 90% na região sudeste. Essa participação no sudeste se dá em 57% em São Paulo, 25% no Rio de Janeiro e 9% em Minas Gerais. E aí a gente vê essa parte de cronograma de vencimentos de contratos, que é a parte mais preocupante, né, dentro do fundo. Ele tem 49% dos contratos vencendo lá em 2022, são aqueles contratos das 28 agências do Banco Santander, que representa aí 49% dentro da receita contratada. Por outro lado, ele tem algumas condições interessantes, 22% dos contratos sendo reajustado via IGPM agora em novembro, e outros 42% dos contratos reajustados também via IGPM em dezembro, considerando que o IGPM bateu mais de 20% já esse ano. Por outro lado, a gente vê como a receita contratada é muito dependente no setor de agências, 57% no Santander e 31% para a Caixa, e também aqui como o patrimônio líquido também é da mesma forma muito dependente de agências, né? 47% nas agências do Santander, 30% das agências da Caixa, que dá aí 77% do portfólio. E aqui os tipos de contrato, ele tem 93% de contratos atípicos, são aqueles com duração maior, né, geralmente com 10 anos de prazo, e prevêem principalmente algumas cláusulas como a impossibilidade de revisional, né, aquela ação judicial que o locatário ou o locador pode modificar o valor do aluguel, que é exatamente isso que o Santander vem tentando fazer, vem tentando quebrar esse contrato atípico. E aí agora pensando um pouquinho do futuro do RBVA 11, o RBVA ele desenha a estratégia dele em 3 pilares, né? Agências bancárias, localização de ativos e a tipicidade de contratos. Atualmente ele tem 74% aqui em agências, né? A gente viu até um pouquinho mais no gráfico anterior, 15% em ativos voltados para localização e aí ele tem 8% em contratos atípicos. E aí o fundo ele tenta modificar esse portfólio, né? Essa dependência de agências com 3 metas para 2 anos. A primeira meta é a diluição do portfólio de agências, representando apenas 20% do portfólio, né? Então seria uma redução bem drástica em 2 anos, de 74% para 20%, focando ainda 20% do patrimônio em localização dos imóveis, tentando manter um portfólio aqui de contratos atípicos de 50%, especialmente com baixo risco de crédito, né, com bons inquilinos. Essa é a visão do futuro do RBVA, né, o que ele vem tentando fazer, e depende muito dessa emissão atual dar certo. Como eu disse para vocês, é muito provável que essa emissão não vingue tanto. Pensando um pouquinho de perspectivas depois do encerramento desse contrato com o Santander lá em 2022, o fundo faz alguns estudos, ele traz um estudo conservador, ambos estudos pensando a emissão dando certo nessa terceira emissão, e aí nesse estudo conservador ele tem algumas premissas: alocação no prazo estimado, receitas não recorrentes de vendas de ativos. A gente vai ver aqui que o fundo fala que é uma alienação de ativo a cada semestre, né? Estaria se desfazendo aí dessas agências principalmente. Realocação dos recursos provenientes das vendas de ativos em cap rates de pelo menos 7%, baixo risco de crédito dos locatários e uma vacância relevante ao final de 2022. Ele esperaria que uma diminuição gradativa e linear da vacância até 25% lá em 2025, né? Isso traria uma situação bem complicada de dividend yield para o fundo. Em 2022 ele chegaria a 9,6%, excelente, mas depois disso teria uma queda muito brusca aqui a 5,1%, depois conseguindo retomar com a diminuição dessa vacância até 6,7%. Já no estudo arrojado, né, tendo as mesmas premissas, só que conseguindo repor, né, antes dessa vacância desses imóveis, ele teria uma queda muito menor de dividend yield, né? Ele chegaria também nos mesmos 9,6%, mas aí só cairia para 7,5% em 2023, depois algumas quedinhas a mais até 2025 em 7,3%. Mas aqui consideraria uma vacância baixa, né? Pouco expressiva, ele fala aqui, em torno de 10%, e ao longo do tempo chegaria lá em 2025 só em 5%. Acho muito difícil isso acontecer, especialmente pelas questões jurídicas, né? Essa judicialização junto ao Santander vai trazer muito problema para o fundo. É muito provável que a cotação tenha muito mais estresse ainda durante os próximos anos. Bom, e agora a gente vai falando do fato relevante que saiu ontem, 14 de dezembro de 2020. O fundo teve novas ações judiciais contra ele pelo Santander,
E aí o Santander ele tenta fazer a declaração de vigência dessa cláusula 4.3 do contrato de locação, que é uma cláusula que impede expressamente que o fundo alugue os imóveis locados ao Banco Santander a quaisquer terceiros, mesmo após o término da vigência dos contratos de locação. Coloquei aqui pra gente essa cláusula 4.3, na hipótese de não renovação, quer dizer, a saída do Banco Santander, que é o que de fato vai acontecer. Em agosto, o Santander já comunicou que vai sair lá em 2022, e aí como o locatário estaria pela não renovação dos contratos, o locador ele não poderia alocar esse referido imóvel a terceiros. Então, muita gente vem falando desse fato relevante, do que vem acontecendo. Primeira coisa que eu acho extremamente absurda essa cláusula, juridicamente falando, tá? Não faz o menor sentido você colocar uma cláusula em que você impede o proprietário de locar esse imóvel após o contrato de locação ser vencido. Embora a gente saiba que dentro do judiciário existem muitas correntes, muita decisão bastante controversa, se a gente observar bem, não faz muito sentido o locatário, que já não tem mais nenhum tipo de relação com aquele imóvel, interferir na relação, né, de propriedade do locador aí. Então eu acho que no judiciário muito provavelmente essa cláusula não vai valer, mas a gente tem que esperar para acontecer. Confesso para vocês que sinceramente quando eu li essa cláusula, eu imaginei que seria uma forma de o Santander restringir a locação dentro desse prazo de aviso, né? Então o Santander avisando a saída dele para o fundo. Dentro desse prazo de desmobilização do Santander, o fundo não poderia alocar, considerando que o Santander ainda teria o direito de preferência até o final do contrato, e também considerando que o Santander poderia de repente mudar de ideia e decidir ficar no imóvel. De qualquer forma, também seria uma cláusula judicialmente passível de discussão. Finalizando o nosso vídeo, peço novamente para você o like e o comentário, isso é muito gratificante para a gente, isso dá muita força para o canal. Alguns problemas do RBVA 11, muito mais problemas do que projetando um futuro mais tranquilo, né? Primeiramente a gestura na Berlinda, a gente vê que a Rio Bravo aí vem sofrendo muito, tanto dos cotistas, dos youtubers aí, a Rio Bravo vem tendo muitos problemas, especialmente de comunicação e transparência, e não só no RBVA, mas diversos fundos. Além disso tem a questão da judicialização com o Santander, que cada vez essa relação vai se deteriorando mais. O Santander já entrou com aquele pedido de abaixar os aluguéis, né? Uma revisional dentro de um contrato atípico que não pode, mesmo assim ele fez, e agora ele entra com esse pedido de aplicação dessa cláusula contratual que não permitiria o fundo fazer locação desses imóveis para terceiros. E além disso tem as questões de transferência dos imóveis, incorporação do SAAG 11 para o RBVA 11 e também daqueles imóveis da Caixa. Isso não faz sentido nenhum. Eu não tenho nenhum tipo de problema com o RBVA, muito pelo contrário, a gente gosta dos fundos se dando bem, desse mercado sempre melhor, mas a gente não consegue entender porque que desde 2012 essas questões não foram sanadas, especialmente aqueles imóveis antigos lá da primeira emissão. A gente vê também a questão de dificuldade de manter essa terceira emissão de pé. Os cotistas não abraçaram o fundo, os atuais cotistas não acreditaram na proposta e acho bem difícil no segmento de investidor profissional ela se manter também. Acredito que essa oferta vai acabar micando. Também tem a questão de dificuldade de migração do fundo para o setor de varejo em geral, né? Ele vem mostrando aí como o varejo é resiliente, como o setor de varejo é interessante. Várias pesquisas mostram que o setor de varejo foi muito bem, mesmo durante a pandemia, conseguiu se manter de pé. Setembro e outubro teve até vendas melhores que setembro e outubro do ano passado, mas o fundo continua sendo um fundo de agências, né? Isso é bem claro, a gente vê nos contratos, o fundo continua sendo de agências. Aí a gente vê essa questão de 49% dos contratos vencendo em 2022 e o dividend yield provavelmente despencando, mesmo no cenário conservador do fundo, eu acho até otimista, né, daquele dividend yield, acho que em torno de 5,9% que a gente viu. Então isso é um outro problema grave aí para o fundo resolver. E por fim eu faço uma pergunta, um questionamento, né, que me surgiu e eu faço para vocês também. O fundo a todo momento fala dessa questão do varejo, ele inicia os relatórios gerenciais dele postando no varejo, como o varejo é forte, deixando de lado as agências. Até no prospecto da terceira emissão ele fala que a digitalização vem trazendo muito problema para a manutenção das agências bancárias, né? A gente vê sempre notícia aí, Itaú fechando a agência, Bradesco fechando a agência, é um pouco notório, as agências bancárias vão fechando. E se o fundo sabe disso, por que ele fez essa incorporação do SAAG agora em abril? É isso que eu não consigo entender. O fundo ele colocou em abril 28 agências com contrato para vencimento em 2 anos. Se ele já apostava numa queda do setor de agência e queria migrar para o setor de varejo, por que ele fez essa incorporação, né? Esse questionamento que eu tenho. Sócio, espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo mais sério aqui, né? A gente não falou tantas coisas boas assim,
mas acho que é importante a gente falar desses fundos que estão mais problemáticos também. Novamente peço o seu like e até a próxima, se Deus quiser.